Nessa noite eu convido você, para a nossa meditação dessa noite, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 15. João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. O texto é um pouco extenso, então eu peço aos irmãos que acompanhem comigo enquanto eu faço a leitura. João, capítulo 15, versículos de 1 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós clamamos a Tua graça e a Tua luz sobre nós neste momento, para que o Senhor fale aos nossos corações através da mensagem que será pregada. Que a despeito das minhas falhas, dos meus erros, das minhas imperfeições, eu seja um instrumento Teu para edificar o Teu povo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quando eu recebi a notícia de que eu traria a mensagem para nós nessa noite, infelizmente o reverendo Saulo não pôde estar presente, eu fiquei pensando o que falar, o que pregar, o que trazer para uma mensagem, para um culto de fim de ano. E aí, numa das minhas orações, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de nós para o ano que vem? E aí, na minha oração, já estava a minha resposta da mensagem, do que Deus queria falar ao nosso coração. E eu pensei nisso. Falei, o ano novo está aí, já estamos a alguns instantes de um novo ano, depois de um ano de tantas lutas, tantas dificuldades. Eu tenho certeza que você, assim como eu, enfrentou dificuldades em várias áreas da sua vida, talvez em muitas, se não todas, financeira, espiritual, emocional, conjugal, profissional, mas aqui estamos. E preparados para um novo ano, que vai começar daqui a pouquinho. E aí a pergunta que eu quero fazer para nós já logo de início, e na verdade nós fazermos para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que Deus requer de nós? Não só para o novo ano que está chegando,
não só para 2022, mas para a nossa vida como um todo. Apesar de que nós estamos pensando especificamente no ano de 2022, mas eu queria que você pensasse no que Deus requer de você ao longo de toda a sua vida. Você tem uma vida ainda pela frente. Alguns mais tempo, outros menos, mas temos. O que Deus requer de você. E à luz do que Jesus nos disse aqui, num dos momentos mais importantes do seu ministério, aqui ele está com os seus discípulos momentos antes da sua crucificação, durante a ceia, com os 12, sentado, trazendo algumas palavras de consolo. Ele já havia dito para aqueles discípulos que ele iria embora, mas que deixaria o Consolador. Então ele segue agora com mais algumas palavras de consolo, e essas palavras aqui que Jesus está falando, da videira, ele como videira e os seus discípulos como os ramos, na verdade é um complemento daquelas palavras de consolo que ele já estava dizendo por conta da sua partida, da sua morte, da sua crucificação. Os discípulos estavam naquela ainda assim, não estão entendendo direito o que está acontecendo, mas Jesus traz ali palavras de refrigério, palavras de consolo para aqueles homens. E pensando nisso, pensando nessas palavras de Jesus, pensando também no novo ano que está prestes a começar, eu queria que nós pensássemos nisso. O que Deus requer de nós? E aí, pode seguir, Aline, por favor. O que Deus requer de nós como igreja em 2022? Eu queria que você parasse para pensar nisso. Lembrando que igreja não são só essas 4 paredes, ok? Lembrando que igreja somos todos nós. A sua casa é uma igreja. Você é igreja. Nós, no coletivo, somos igreja. Então, o que Deus requer de nós como corpo de Cristo? O que Deus requer de nós como igreja? O que Deus requer de nós como seus servos para 2022 e também para a nossa vida como um todo? Primeira coisa que Deus requer de nós, uma visão correta de quem Ele é e de quem nós somos. Uma visão correta de quem é Deus. Perceba que lá no começo, versículos 1 e 2, Jesus vai falar: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Jesus deixa muito claro aqui os papéis, e Ele só vai falar de nós. Nós só entramos na jogada lá no verso 5, quando Ele fala: eu sou a videira, vós os ramos. Ele fala: eu sou a videira, eu sou a base. Mas o meu Pai é agricultor, é o meu Pai quem cuida, é o meu Pai quem zela, é o meu Pai quem determina o que será plantado, quando será plantado, como será regado, cortado, o que é cortado e lançado fora, o que é podado para crescer e se tornar uma árvore ainda mais frondosa. É o Pai quem determina, não é o ramo quem determina, não é a videira quem determina, é o agricultor. E aqui Jesus deixa muito claro o papel da Trindade, o Pai como agricultor, Ele como a videira, e nós, como servos, simplesmente, não como pessoas da Trindade, claro que não, mas como servos, simplesmente, os ramos. E nós dependemos totalmente da videira, e dependemos mais ainda desse agricultor. A mensagem que Jesus quer deixar para nós aqui é que nós precisamos ter uma visão correta de quem Deus é. Ele é o Senhor. E nós somos os servos. Ele é quem manda, nós obedecemos. Ele é quem determina, e nós cumprimos o que foi determinado. Talvez uma das grandes lutas que nós tenhamos passado, você tenha passado, em 2021, foi exatamente pelo fato de ter uma visão incorreta de quem Deus é. Por vezes o nosso coração tenta colocar Deus num lugar abaixo do que Ele deveria estar. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na nossa profissão, seja onde a gente estiver. Às vezes a gente quer tomar a rédea da situação. Às vezes a gente quer tomar o controle da nossa vida. E isso acontece por vezes. Como a gente gostaria de tomar a rédea daquela determinada situação e talvez não permitir que aquilo acontecesse, ou talvez fazer com que aquilo não acontecesse. Seria tão bom, né? Se a gente tivesse o controle, se a gente tivesse o domínio, mas não é assim que funciona.
E o que Jesus está deixando muito claro aqui é: vamos colocar cada um no seu devido lugar, vamos deixar muito claro quais são os papéis, para que a gente entenda e possa ter uma vida mais tranquila. Quando nós temos uma visão correta de quem Deus é, os problemas se tornam menores, porque nós temos a certeza de quem deve cuidar do problema, de quem é a função de resolver aquele problema. Não cabe a nós. É um problema muito além de nós. Quando a gente determina as funções, as tarefas, a gente sabe quem vai fazer o quê. Se a gente não determina funções e não determina a tarefa, vira uma bagunça. Todo mundo vai querer fazer o trabalho de todo mundo vai querer tomar conta do trabalho de todo mundo e ninguém vai fazer nada. Por isso é muito importante a gente entender que Deus é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos apenas os ramos. A gente só segue aquilo que o agricultor e a videira determinarem. Para 2022, tenha isso como meta para você também. Entender que você é apenas ramo. Você não é videira. Muito menos o agricultor. E que você está sujeito a um Deus que comanda tudo, que governa tudo, então não tem para que temer. Segunda coisa que Jesus nos ensina, dependência total de Deus. Ele vai falar no versículo 3 até o versículo 6, sobre a necessidade de nós dependermos e permanecermos de fato nele como a videira. Mas o versículo 5 me chama muito a atenção, eu queria que a gente prestasse atenção para ele. Diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente cantou, né? Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Descanso em ti. Sem ti nada posso fazer. Agora me fugiu aqui o final da música. Mas no final da letra ela vai dizer: sem ti nada posso fazer. E ressalto o que Jesus está dizendo aqui nesse verso. Porque sem mim nada podeis fazer. Esqueça que você consegue fazer alguma coisa sem Deus. Por mais que às vezes a gente consiga fazer algo que aos nossos olhos, aos olhos humanos, pareçam bom, o homem jamais consegue fazer algo verdadeiramente bom se ele estiver distante de Deus, se ele estiver à parte de Deus. Nós só conseguimos prosperar no sentido correto da palavra se estivermos em Deus. Fora dele, a gente até consegue uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas lá no final, como Salomão um dia concluiu, nós vamos descobrir que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Esse princípio se aplica a todo mundo, não só ao bêbado, ao ladrão, ao assassino, à pessoa imoral, mas também ao crente, ao poeta, ao cientista, ao filósofo, que não abraçou Cristo com uma fé viva. Ele não pode, essa pessoa que vive distante de Deus, que não depende de Deus, ela não pode prestar um serviço que seja aceitável perante Deus. A única maneira de nós prestarmos algo, oferecermos algo que seja aceitável a Deus, é dependendo totalmente dEle. O grande problema é que o pecado manchou a nossa vida de tal forma que ele nos leva a pensar que a gente consegue fazer alguma coisa. E o pecado nos leva a distorcer a nossa visão a respeito de Deus. E aí é lá o primeiro ponto, achando que nós somos os agricultores, a gente é quem manda, e Deus é quem tem que fazer a nossa vontade. E no segundo lugar, o pecado distorceu a nossa visão de tal forma que ele faz com que a gente pense que a gente é suficiente, que a gente consegue sozinho, que a gente não precisa depender de Deus. É tão ruim ter que depender de alguém. Todos nós, quando éramos adolescentes, sonhávamos com os 18 anos para poder ser independente, não é? Aí a gente chega aos 18 anos e a gente descobre que não é do jeito que a gente pensava. Não é bem daquele jeito. A independência não é tão boa assim como a gente pensava. Era tão bom quando a gente ficava na casa do pai e da mãe, não tinha boleto para pagar. Agora é boletos e mais boletos e mais boletos para pagar. E o dinheiro está bem escasso ultimamente no nosso país. Assim é com Deus também.
Às vezes a gente olha para a dependência de Deus e acha que a dependência é algo ruim, algo que nos prende, algo que nos aprisiona, mas vai tentar viver sua vida longe de Deus para ver o que acontece. É muito pior do que ter boleto para pagar. É muito pior do que as responsabilidades da vida adulta. Viver distante de Deus é viver em trevas, é viver absorvido pelo pecado. E não é isso que Deus quer de nós. Para 2022, Deus quer que nós tenhamos uma vida de dependência total dEle. Terceiro, aí eu vou pular lá para o versículo 12, quando Jesus fala assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão de amor deve ser o de Cristo. E aí é que está o grande problema do nosso coração manchado pelo pecado. Porque é muito difícil amar igual a Cristo. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até morrer numa cruz por nós. Ele nos amou quando nós éramos inimigos, quando nós o rejeitamos, quando nós cuspimos em sua face. Ele nos amou mesmo sem ver nada de bom em nós. Nenhum motivo para nos amar ele tinha. Mas ainda assim, ele nos amou. Esse é o padrão. É assim que a gente tem que amar. Não é simplesmente chegar na pessoa e dar um tapinha nas costas e falar: meu irmão, Deus te abençoe. Isso é o mínimo que Deus espera de você. Mas o que Deus quer de nós realmente é um amor abnegado como o dele por nós. É um amor que ama até as últimas consequências. Não é aquela coisa do, o amor só da boca para fora. Mas é um amor em ação. O que você fez em 2021, por exemplo, para demonstrar o amor de Cristo por você a alguém? Talvez se você olhar aí esses 365 dias que se passaram, você talvez nem encontre alguma ação prática de amor abnegado. O que Deus quer para nós em 2022 e nos anos que se seguem é um amor abnegado. Um amor que abre mão de si mesmo. Um amor que renuncia a si mesmo. Um amor que ama até o mais cruel inimigo. Porque era isso que nós éramos quando Jesus morreu na cruz por nós. Os mais cruéis inimigos. A palavra de Deus diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. É isso que Deus requer de nós. Quarto, versículos 13 até o 15. Deus requer de nós amizade, intimidade. Ele vai falar o seguinte lá no versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus está falando aqui, olha, a relação que eu tenho com vocês é diferente. Eu não chamo vocês apenas de servos, porque o servo, existe uma distância enorme entre o servo e o Senhor, e ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo é diferente. O amigo sabe de tudo, o amigo é íntimo, o amigo tem proximidade, o amigo tem intimidade, o amigo tem vivência, o amigo tem parceria. E é essa relação que eu quero com vocês. Não só naquele momento que ele estava falando com os discípulos, mas para nós também, nesse novo ano que se inicia. Só que a amizade, ela não se conquista só com um bom dia, boa tarde, boa noite. A amizade, ela não é conquistada só vendo aos domingos de manhã e à noite. A amizade, ela não é conquistada com um relacionamento raso. A amizade, ela se conquista com tempo. A amizade, ela se conquista com conversa. A amizade, ela se conquista com choro, com lágrimas, com riso, com alegria. A amizade, ela se conquista com favores. A amizade, ela se conquista com abnegação. É assim que se conquista uma amizade. É passando tempo junto. É abrindo o coração um com o outro. É ouvindo, é falando. Não pense que só vindo à igreja aos domingos de manhã e à noite você vai conseguir conquistar uma amizade com Deus. Não pense que só vindo aos cultos de domingo você vai conseguir estabelecer uma relação de intimidade verdadeira com Deus.
E também não pense que vindo aos cultos de quarta, de sexta, domingo de manhã e domingo à noite, completando aí a tabela semanal das tarefas da igreja, você vai conseguir ter uma intimidade verdadeira com Deus. Não é isso. Intimidade é estar junto, é abrir o coração. Deus quer que você tenha com Ele a mesma relação que você tem com o seu melhor amigo, de confiança, de dependência, de intimidade, de prazer em estar junto. Como é bom a gente estar junto com os amigos. Nós estivemos agora há poucos dias em Rio Verde, reencontramos muitos amigos. Como é bom. E parece que a gente fica tempo longe, mas quando o amigo é de verdade, por mais que o tempo passe, quando você se encontra, parece que foi ontem que vocês se viram pela última vez. É essa a relação que Deus quer com a gente, conosco. Não é simplesmente vindo nos cultos de domingo que você vai conseguir isso. Tá certo? Deus, e é muito importante a gente entender, Deus ele não pede o seu tempo. Deus ele não está mendigando a sua amizade, implorando a sua amizade, não pense isso. Eu não estou aqui falando que a sua amizade é importante para Deus, porque Deus está lá pedindo, implorando, por favor, seja meu amigo. Não é isso. Na verdade, é mais o contrário. Nós precisamos da amizade dele. Nós precisamos de ter intimidade com ele. Ele não precisa, ele é Deus, ele é absoluto. Mas nós dependemos dele. O tempo com Deus, a intimidade com Deus, a amizade com Deus é uma necessidade para nós. O problema é que o nosso coração, manchado pelo pecado, nos cega com relação a isso. E faz com que a gente pense que a gente não precisa de tempo com Deus, que está tudo bem, está tudo certo. Não, a correria está demais e não deu tempo de eu ler minha Bíblia, orar, ter meu tempo com Deus hoje. Não, mas eu tenho filho pequeno e a correria é muito grande, tem que ter tempo para minha esposa, tem que ter tempo para os meus amigos, meu ministério na igreja está tomando muito tempo, e aí eu cheguei em casa, já estava cansado, fui dormir, não tive tempo para ter minha devocional, para orar. Cuidado. Cuidado. Eu sempre digo que isso é bíblico também, não sou só eu que estou dizendo, não. Tempo é uma questão de prioridade. A gente sempre arruma tempo para aquilo que a gente gosta e ama fazer. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. É ali que você vai dedicar tempo, é ali que você vai dedicar a sua atenção. Pense nisso. Quinto princípio que Deus coloca para nós aí, que Deus requer de nós em 2022. Obediência. Ele vai falar no versículo 14 o seguinte: vós sois os meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E ele vai falar em vários trechos. Lá no versículo 10 ele vai repetir: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não tem como a gente ser amigo de Deus, ter intimidade com Deus, ter uma visão correta de Deus, ter uma dependência total de Deus, se a gente não obedecer a Deus. E quando eu estou falando de obedecer a Deus, não é só de não matar, não roubar, que é aquilo que a gente vê bem quadradinho, bem formatadinho nos 10 mandamentos. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A obediência a Deus requer uma vida de santidade, requer um cuidado com as palavras, requer um domínio próprio, sabe? Se dominar, controlar a língua, controlar o coração, controlar as ações, controlar as suas motivações, sondar o seu coração para ver o que você está colocando acima de Deus na sua vida, colocando como ídolo no seu coração algo que ocupa o lugar que era para ser só dele. Isso também entra no critério da obediência. Uma vida de santidade, viver a semelhança de Cristo, viver como Cristo viveu. Mas, pastor, Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Aí o Senhor quer que a gente viva como Cristo? Sim. A gente precisa buscar isso. Independente se o nosso coração é pecaminoso e a gente vai falhar, mas a busca incessante por uma vida de santidade, uma vida de total obediência a Deus deve ser o nosso maior objetivo de vida. Se você está aqui hoje e não tem essa visão de que a sua vida deve ser de constante obediência a Deus, meu amigo, reveja seus conceitos. Reveja
urgente os seus conceitos. Nos próximos minutos, antes que o ano vire ainda, para você já começar 2022 com a visão correta das coisas. O cristão deve viver uma vida de obediência. Do contrário, a sua vida espiritual estará fadada ao fracasso. A gente não está aqui para ficar brincando de ser crente. A gente não veio a esse mundo a passeio. A gente veio a esse mundo com uma missão muito clara: obedecer a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus com todas as nossas atitudes e com a nossa vida de obediência. E por fim, o que Deus requer de nós são frutos para a glória de Deus. Como eu disse, a gente não veio a esse mundo a passeio. A gente não veio a esse mundo só para brincar de ser crente. Você não veio para esse mundo só para ficar sentado aí ouvindo os seus pastores pregarem. Você veio para fazer mais do que isso. Você não veio para esse mundo só para tocar aqui na equipe de louvor, cantar em um dos corais, grupo Restauração, grupo Ladies, coral infantil, coral jovem, coral IPU. Você não veio a esse mundo só para fazer parte de um ministério específico da Igreja Presbiteriana União. Você veio a esse mundo para mais do que isso. Para mais. Eu não estou falando que isso não é bom ou que isso não é suficiente. O que eu estou querendo dizer é que a gente sempre pode ir além. E o nosso desafio para o novo ano que se inicia é ir além do que a gente já foi até aqui. Se você exerce um ministério na igreja, ótimo, a gente pode fazer mais. Se você tem tempo de devocional com Deus, ótimo, posso fazer mais do que isso. Se você exerce tantos ministérios para Deus dentro da igreja, ótimo, então eu vou falar de Jesus para quem ainda não conhece. Já faço bastante dentro da igreja, vou fazer fora agora. Frutos. Deus requer de nós frutos. Ele nos designou para frutificar. Se você não tem gerado frutos com a sua vida, está errado também. Mas ainda dá tempo de recomeçar. Calma. Tudo está dentro dos conformes ainda. O novo ano está chegando. E dá tempo de você rever seus conceitos e pensar: Senhor, que frutos eu tenho gerado para o Senhor? Tem gente que gera fruto podre também. Esse é um grande problema. E aí você tem que sondar que tipo de fruto você tem gerado. Se são frutos agradáveis, das pessoas se alimentarem deles e crescerem na fé através do seu testemunho de vida, ou se são frutos podres, que servem como pedra de tropeço para alguém e afastam a pessoa, repelem a pessoa de Deus ao invés de aproximar. Pense nisso. A nossa vida precisa gerar frutos constantemente. E às vezes a gente acha que gerar fruto é um exercício pontual ali, uma ação bem pontual, bem específica. Não. A nossa vida precisa ser um fruto constante. O meu testemunho, as minhas palavras serem temperadas com sal, as minhas atitudes testificarem e exemplificarem, reluzirem a Cristo. É isso que Deus quer de nós como fruto. Que você seja aquela pessoa que, quando alguém chegar perto de você, ela pensa assim: nossa, mas que pessoa agradável. Que palavras agradáveis. Essa pessoa, ela fala naturalmente e me abençoa tanto. É tão gostoso ouvir o que o fulano ou a fulana tem a dizer. Por mais que ele não esteja pregando necessariamente o evangelho para mim, a gente esteja falando sobre a bolsa de valores. Mas são palavras que trazem paz, são palavras que trazem conforto, são palavras que apontam para Cristo o tempo todo. Isso é gerar fruto. Que em 2022 você possa refletir nisso. Hoje nós damos início a um novo ano. É tempo de nós zerarmos o calendário de planos, projetos e começar tudo de novo. É o tempo que a gente começa a dieta, é o tempo que a gente começa o exercício físico, é o tempo que a gente recomeça a leitura bíblica, é o tempo que a gente começa muita coisa. Então recomece também a sua vida com Deus, pensando nisso aqui. Pensando que você precisa ter uma visão correta a respeito de Deus. Pensando que você precisa depender totalmente de Deus. Pensando que você precisa amar o seu próximo, não da maneira como você quer amar, mas da maneira como Cristo amou. Pensando que você precisa buscar ainda mais intimidade com Deus. Ah, pastor, mas eu já busco demais. Busque mais. Nunca é suficiente.
Você nunca estará tão íntimo de Deus que não precise buscar mais intimidade com Ele. Viva em obediência a Deus. Sonde o seu coração. Peça a Deus também para que sonde o seu coração, como o salmista disse na palavra de Deus: sonda-me, ó Deus, e vê meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas de justiça. E busque gerar frutos para Deus, para a glória de Deus. Que esse seja um ano diferente para você. Que você não esteja pensando apenas em começar a dieta, em começar algum plano humano simplesmente, mas que você possa colocar como meta para 2022 a glória de Deus, o reino de Deus e a sua vida espiritual com o nosso Deus. Amém? Que 2022 possa ser um ano diferente. Eu queria encerrar lendo o hino que nós cantamos há pouco, o hino de número 337. Eu vou pedir para a Aline colocar aí para nós, Aline, eu sei que já está no jeito. Enquanto nós cantávamos esse hino, eu falei, cara, que mensagem importante para nós. E ele diz assim, é o hino 373, desculpa, eu falei 337 e estou lendo o hino errado aqui. Diz assim, rompe a aurora, vai-se embora mais um ano e o outro vem. Não temamos, prossigamos caminhando em todo bem. Ano findo, nunca mais veremos. Ano novo, hoje recebemos. Vê o belo dom que Deus nos dá. Raio dia, que alegria, um novo ano eis a surgir. Bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. E aqui a terceira estrofe é muito importante. Os talentos, nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Os talentos, nos momentos deste ano começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Um ano novo está começando. Um novo tempo para você, um novo ciclo para todos nós. E que esse seja um tempo de frutificarmos mais para Deus, de termos mais intimidade com Deus, de termos mais dependência de Deus e de termos uma visão correta de quem Deus é e de quem nós somos. Do contrário, vai ser bem difícil, talvez mais difícil do que foi 2021. Amém? Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.